Boa noite, eu sou Marcelo Militão, está começando o programa Cidadão Tropical. Voltada para a prevenção e reabilitação da saúde do paciente, a fisioterapia oferece um leque de atuação que vai muito além dos cuidados com os movimentos e a prática esportiva. Degenerações da face e da boca, por exemplo, são socorridas pela fisioterapia em conjunto com outras especialidades médicas. Asma, doenças pulmonares, excesso de secreção, entre outras, são tratadas pela fisioterapia. Graves doenças degenerativas, como a esclerose múltipla, que atinge cerca de 2,3 milhões de pessoas no mundo, também recebe cuidados da fisioterapia. Para falar desse tema, a ADA Fisioterapia Especializada destacou os profissionais Thaís Caroline, Larissa Pereira e Ana Paula Vicentim. Boa noite, Thaís, tudo bem? Como vai? Boa noite, é um prazer estar aqui, Marcelo. Conta pra gente um pouco da sua formação e também do trabalho que você desenvolve lá na clínica. Claro, vamos lá. Meu nome é Thaís Caroline, eu sou fisioterapeuta, sou graduada pela Universidade Estadual de Londrina, sou especialista na área de fisioterapia neurofuncional também pela Universidade Estadual de Londrina. Atuo atualmente lá na Clínica ADA, onde nós desenvolvemos um trabalho com pacientes neurológicos adultos e aí nós atendemos pacientes com diferentes tipos de condições. Agora vamos conversar sobre isso, sobre fisioterapia neurofuncional. Explica primeiro o que é isso, porque muita gente não conhece a aplicação exata disso, né? Sim. Então vamos lá. O fisioterapeuta neurofuncional, ele atua nas diferentes condições que afetam o sistema nervoso. Quando a gente fala do sistema nervoso, a gente está falando de todas as estruturas que detêm células nervosas. Eu até trouxe aqui um exemplo, que é o nosso cérebro. Então, o que é o sistema nervoso? Todas as estruturas que estão localizadas dentro da nossa caixa craniana, como o cérebro e o tronco encefálico, eles são então denominados sistema nervoso central. Juntamente com essas estruturas, nós temos a medula, que também entra como sistema nervoso central na sua classificação. Depois da medula, nós temos a imersão de nervos e gânglios, que vão fazer parte do nosso sistema nervoso periférico. Quando a gente fala então do profissional, fisioterapeuta neurofuncional, a gente está falando do profissional que vai abordar o paciente que pode ter disfunções nessas áreas. E essas disfunções elas podem ser os AVCs, que é o acidente vascular cerebral, o traumatismo crânioencefálico, quando o paciente sofre uma lesão e bate a sua cabeça e aí pode sofrer então lesões em diferentes áreas do seu cérebro. A gente pode ter alguns casos de tumores, a própria esclerose múltipla, que a gente vai falar um pouco aqui na nossa conversa de hoje. A gente pode ter algumas disfunções de cerebelo, que é uma estrutura bastante importante para o nosso equilíbrio. A gente pode ter também alguns pacientes com disfunções da sua medula espinhal, pacientes também que detêm algumas disfunções na sua coluna vertebral, como por exemplo as hérnias de disco, a estenose, que é quando a gente tem então uma diminuição ali do tamanho da nossa medula, do nosso canal medular, e isso pode gerar uma compressão nessas estruturas, tanto da medula como dos nervos que saem dela. Opa, então é bastante trabalho para o fisioterapeuta, né? Neurofuncional. Vamos falar da esclerose múltipla que você disse. O que é exatamente a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, ela é uma doença crônica de caráter autoimune, então por alguma razão que ainda não está muito bem conhecida, o próprio organismo, o próprio sistema imunológico do paciente começa a agredir células importantes do sistema nervoso. Quando a gente tem esse processo inflamatório, então, a gente tem uma desmielinização, que é o que caracteriza a esclerose múltipla. Para que essas áreas do nosso sistema nervoso central se comuniquem, a gente tem os nossos neurônios, que são as principais células do sistema nervoso. Para que eles se comuniquem, então, a gente tem a bainha de mielina, que é uma proteína importante que vai fazer a transmissão do impulso nervoso. Quando a gente tem a inflamação, essa bainha de mielina ela fica destruída. Então, a transmissão do impulso nervoso ela vai ficar comprometida. E isso vai gerar os sinais e sintomas que o paciente vai manifestar na doença. Se conhece a causa, não? Ou não se conhece? A causa ela ainda está um pouco indefinida, é uma etiologia ainda desconhecida, mas já se sabe da associação de fatores genéticos. Então, quem realmente tem algum parente, um familiar próximo com esclerose pode manifestar a doença. Mas a gente ainda tem alguns fatores ambientais, hormonais e virais associados também à manifestação dos sinais e sintomas da doença. Lá na clínica, para a gente ter uma ideia
Com que idade mais ou menos são os pacientes que você trata? Ou não tem uma idade específica para a manifestação da esclerose múltipla? Tem sim. Quando a gente fala da esclerose múltipla, a gente está falando de uma doença que afeta o indivíduo na sua forma mais jovem. É a doença desmielinizante que mais compromete adultos jovens, e principalmente mulheres. Então, quando a gente fala dessa doença, a gente está falando de pacientes que têm ali uma faixa etária entre 20 até 40 anos de idade. O diagnóstico é fácil? Como que se caracteriza a esclerose? A esclerose múltipla, ela é caracterizada por períodos de surto e períodos de remissão. Os períodos de surto é quando a gente tem o aparecimento dos sintomas ou a piora dos sintomas que esse paciente já teve. Então, alguns pacientes, eles vão tendo vários surtos ao longo dos anos, porque ela é uma doença também que está relacionada com o tempo. Ao longo do tempo, outras áreas do sistema nervoso também podem ser manifestadas pela doença. Então, a gente tem esse período de surto, que aí geralmente são nesse período em que a doença é diagnosticada. Então ela procura o neurologista, vai passar por uma série de exames para ser diagnosticada com esclerose múltipla. Ali então vai começar o tratamento dela com medicamentos, com toda a equipe multiprofissional, e aí a gente vai tendo a remissão dos sintomas delas. É importante a gente lembrar que nós temos quatro subtipos de esclerose múltipla. Então, alguns pacientes vão manifestar alguns sintomas mais leves, alguns podem ter surtos e remissões com mais frequência. Então, realmente é uma doença que tem várias características, mas é sempre períodos de surto e períodos de remissão, quando o paciente tem uma melhora e estabiliza um pouco o quadro da doença. Você lembra aí, quando você diz surto, o que é exatamente o surto? Só para a gente ter uma noção. Os surtos seriam o aparecimento dos sintomas ou a piora daqueles sintomas que o paciente já teve. Então, às vezes ele pode ter, por exemplo, um surto aqui na região occipital, por exemplo, que é uma região bastante comum. Essa é uma área do nosso sistema nervoso central que está relacionada com a nossa visão. Então, nesse primeiro surto, se esse paciente, por exemplo, manifestou sintomas visuais, que podem ser desde uma perda visual parcial até mesmo uma perda total da visão, num segundo momento ele pode ou ter um surto nessa mesma região, o que vai piorar mais ainda esses sintomas que ele já tem, ou surtos numa outra região, manifestando assim outros sintomas da doença. Agora, é claro que nós temos que perguntar, tem algum tratamento? Vamos falar da fisioterapia nisso, né? E no que resulta? Vamos conversar sobre isso. Sim, tem sim. A gente sabe que a esclerose múltipla ela pode acometer, então pode afetar todas as regiões do nosso sistema nervoso central. Então nós podemos ter uma infinidade de sintomas, desde alterações motoras, que podem ser desde a diminuição da força muscular, que nós chamamos de paresia, até o paciente realmente perder toda a força muscular, que aí a gente chama de plegia, só para as pessoas conhecerem um pouquinho o termo. Além disso, a gente também pode ter pacientes com alterações de sensibilidade, onde eles também podem relatar desde uma diminuição da sensibilidade até mesmo uma perda total dessa sensibilidade. Além disso, como eu falei, a gente pode ter pacientes com alterações visuais, a gente pode ter muitas alterações de equilíbrio, de marcha, alterações de bexiga, intestino, até mesmo alterações sexuais. E para todos esses sintomas, a fisioterapia consegue, depois de uma boa avaliação, elencar quais seriam os principais exercícios para melhorar esses sintomas nesses pacientes. Então, é fundamental que o paciente com esclerose múltipla faça o tratamento sempre com uma equipe multiprofissional. É bastante importante a gente frisar isso. É uma doença que, infelizmente, não tem cura, mas que tem um tratamento que é bastante resolutivo para amenizar esses sintomas. É uma doença que também afeta bastante o condicionamento cardiopulmonar dos pacientes, eles têm bastante fadiga. Então, a prática de uma atividade física regular, com a fisioterapia, com o educador físico, vai trazer inúmeros benefícios para esses pacientes. Então, é sempre importante, eu sempre oriento bastante os meus pacientes a procurarem o atendimento, o acompanhamento nutricional com outros profissionais também, como, por exemplo, a psicologia, porque a gente sabe que esses pacientes vão manifestar diferentes tipos de comprometimento. Então, a fisioterapia ajuda bastante e é fundamental que esse paciente esteja fazendo um tratamento adequado para que ele melhore. Mas no caso da fisioterapia neurofuncional, ela estimula, do ponto de vista prático, que eu chego lá na sessão, você tem que fazer, o que tem que fazer? Claro, sem dizer exatamente
como é a sessão, mas dando algumas ideias para a gente do que você faz lá. Bom, tudo vai depender de onde foi o surto, de qual região do sistema nervoso está comprometida. Então, se por exemplo, se é um paciente que teve um surto na região do cerebelo, ele vai ter bastante alterações de equilíbrio. Essas alterações de equilíbrio, elas podem afetar a marcha do paciente, então como ele caminha, como ele sobe, como ele desce uma escada. Alguns pacientes usam ônibus, então como ele sobe, como ele desce um degrau de ônibus, como ele caminha na rua, então alguns pacientes vão ter dificuldade para subir, descer um meio-fio, contornar um obstáculo. Então, quando a gente tem um paciente nessa condição, a gente usa diferentes tipos de recursos para trabalhar esse sintoma que seria a disfunção de equilíbrio de marcha. Então, a gente trabalha com circuitos, com diferentes tipos de estímulos, para gerar um certo desequilíbrio nesse paciente e aí a gente ir trabalhando então a melhora desse sintoma. Então realmente tudo vai depender da condição clínica dele, alguns pacientes vão ter sintomas mais leves e aí a gente tem então uma abordagem diferente de um paciente que tem, por exemplo, um surto medular, dependendo ali da altura, né, da medula desse paciente onde houve o comprometimento, ele vai ter mais músculos ou menos músculos preservados. Alguns pacientes podem, inclusive, evoluir para uma condição de acamamento durante um tempo. Então, nessa fase, a gente vai trabalhar alguns exercícios, como a importância do sentar, de colocar esse paciente em pé, de melhorar um pouco a questão de força. Então, a gente treina com halteres, com elásticos, tudo isso para tentar melhorar um pouco essa condição funcional, né, do paciente. Agosto, nós temos o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla, não é? É importante, como é que você avalia? Também lá na Clínica ADA, vocês vão realizar alguma atividade a respeito? Isso, é fundamental que a gente faça, né, essa atividade de promoção, né, de estímulo realmente para que todos os meios de comunicação falem sobre a esclerose múltipla, uma vez que é uma doença que afeta o indivíduo na sua fase mais jovem, na sua fase produtiva. Então é importante que esses pacientes tenham acesso a essas informações, procure um atendimento sempre especializado para que ele realmente consiga, né, o máximo ali de recuperação funcional, para que ele volte para o seu trabalho, para suas atividades de lazer, suas atividades sociais. Então é bastante importante que realmente essas informações cheguem até esses pacientes, porque muitos deles são diagnosticados, mas às vezes eles não têm acesso a todas essas informações e eles não procuram um tratamento adequado para se tratar. Então é bastante importante que realmente a gente fale sobre a esclerose múltipla nesse mês. E daí, naturalmente, se não fizer nada, não consegue retardar o desenvolvimento da doença, né? Exatamente. A gente sabe hoje em dia do efeito positivo do exercício físico, né, exatamente no retardo de algumas lesões neurológicas. Quando a gente faz uma atividade física, os nossos músculos, eles produzem uma substância que chama fator neurotrófico. Essa substância ela é capaz de selar, é como se ela protegesse os neurônios que ainda estão viáveis, que ainda estão livres dessa inflamação. Então, quando a gente faz uma atividade física, a gente está realmente regredindo, está parando a evolução dessa doença. Então, é realmente importante que esse paciente seja conscientizado para começar uma atividade física, para começar um tratamento fisioterapêutico adequado. Thaís Caroline, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você, sucesso lá. Muito obrigada. Aqui com a gente agora está a fisioterapeuta Larissa Pereira, mas que é de outra área, ela é da fisioterapia bucomaxilofacial. Como vai, Larissa? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Agradeço o convite por estar aqui essa noite com você. Conta pra gente, do que se trata essa especialidade da fisioterapia? A fisioterapia bucomaxilofacial, que também em alguns locais ela é chamada de orofacial ou até mesmo cérvico-crânio-mandibular, o nome é até um pouco mais complexo. É um nome grande, né? É um nome grande, exatamente. E ela trata todas as alterações, né, a gente diz disfunções que o paciente tem na região da cabeça e do pescoço. Então, nós atendemos casos de dores de cabeça, quando o paciente tem tontura, determinados tipos de zumbido, a parte também de pós-operatórios bucomaxilofaciais, então é muito comum as cirurgias da ATM, cirurgias ortognáticas, casos de bruxismo também, quando o paciente tem alguma lesão que comprometeu a motricidade dos olhos dele, então como ele movimenta esses olhos, a fisioterapia também pode ajudar a recuperar o movimento desses músculos e até mesmo que é muito comum, que são as disfunções temporomandibulares. Agora, como que se chama a articulação da boca? Só pra gente... Exato, essas vezes, né, o pessoal confunde muito, mas a gente chama de ATM, comumente é a sigla, mas o nome correto dela
é a articulação temporomandibular. Que você acabou de falar que você tem muito esse problema. Exatamente. E ela é uma articulação, né, formada então pelo osso da cabeça e pela mandíbula, que é essa parte quando a gente abre, né, a parte do queixo, que formam junto, então. Tá tudo interligado ali. Tudo. E ela fica bem aqui na frente da orelha, né? Então, quando a gente palpa aqui, bem na frente aqui do tragus e movimenta, a gente percebe o movimento dessa articulação. A gente muitas vezes não liga, né? Não acha que começa aqui, que tem... Exatamente. Só aqui tá bom, né? Às vezes os pacientes acham que essa região já direto da boca, né? Mas na verdade a articulação começa um pouco mais em cima. E essa articulação pode sofrer alterações, Larissa? Pode, assim como todas as outras articulações do corpo, a ATM ela também pode sofrer processos degenerativos, né? Ela também tem um disco e esse disco muitas vezes ele pode acabar se deslocando ali na articulação. Pode acontecer casos de subluxação ou até mesmo a luxação, que é quando o queixo do paciente ele cai propriamente. Casos musculares também que afetam o funcionamento dessa articulação. Então, assim como todas as outras articulações do corpo, a nossa articulação da boca também está sujeita a ter alguns processos que alteram o funcionamento normal dela. Vamos voltar na luxação do queixo. E aí, quando cai, ele não vai conseguir fechar? Como é que acontece isso? Isso. Nós temos dois tipos específicos de travamento, né, Marcelo? Então, o mais comum, né, graças a Deus ali, é o travamento em fechamento. Então, o paciente tem mais dificuldade para abrir. Quando ocorre o travamento em abertura, essa luxação, então ele não consegue fechar, a articulação desencaixou, vamos dizer assim, aí é indicado que ele vá para uma emergência, né, que é um caso de emergência, ele vá até um pronto-socorro para fazer a manobra de reposicionamento ali dessa articulação. Ou seja, quem for fazer a manobra vai fazer força mesmo, é isso? Isso, na verdade, não é necessário força, é técnica, mas precisa ser feito num ambiente ali monitorado, normalmente por um plantonista que esteja ali. E o travamento contrário que você falou, quando não consigo abrir a boca, tem gente que não consegue abrir mesmo. Isso, esse é o mais comum e é esse o que a fisioterapia mais vai poder atuar e intervir, porque aí nós vamos tentar ali descobrir na avaliação do paciente se esse travamento está acontecendo por uma questão articular, né, dentro ali da articulação, se é pela parte muscular, e aí é onde a gente consegue trabalhar isso com o paciente para que ele volte a ter uma abertura que a gente chama de funcional, para que ele possa comer, falar normalmente, sem dor e sem ter limitações ou restrições nessa articulação. E falando nisso, tem uma diferença entre duas siglas aí, ATM e DTM. Explica pra gente. Exato, Marcela. A gente vê muitas pessoas, né, confundindo até mesmo os pacientes, porque a ATM, como eu expliquei, é a articulação. Então, todos nós temos essa articulação da boca. Mas a DTM, ela já é uma sigla para disfunção temporomandibular. Então, é quando o funcionamento dessa articulação não está acontecendo da melhor forma. Então, nem todo mundo tem DTM. E no caso da DTM, a disfunção causa o quê? A gente não consegue fazer o quê? Olha, essa disfunção ela pode ter variados sintomas. O mais comum é a dor. Então, ela pode ser, na verdade, de origem articular. Então, quando essa alteração, essa disfunção está propriamente na articulação e nas estruturas da articulação. Elas podem ser também de causa muscular, pensando nos músculos da mastigação, ou ela pode ser mista, ela combina esses dois fatores. E aí o paciente vai sentir muita dor ao falar, ao mastigar, em alguns casos até mesmo no repouso. Ele vai ter estalidos, então quando ele abre a boca dá um estalido associado à dor. Pode acontecer esses deslocamentos, então quando ele abre a boca não é uma abertura alinhada, a gente percebe uns desvios ali quando ele faz essa abertura. Então esses são alguns dos sintomas. Dor de cabeça também é muito frequente. Você falou no repouso, né? Muita gente já deve ter queixado para você, eu dormi, todo mundo, eu vou dormir, eu acordo bem, né? Mas não tem gente que eu acordo com uma dor aqui, uma coisa estranha, não tem muita gente que relata isso para você? Acontece, Marcela, acontece bastante. Normalmente a gente tem, situações separadas, mas normalmente essa dor na face, logo ao acordar, principalmente nessa região de músculo mastigatório, ela pode ser um dos sinais de bruxismo. Então, assim, embora o bruxismo é diferente de DTM, eles podem ser condições associadas. E aí, por isso, uma avaliação bem minuciosa com o paciente para a gente conseguir saber ali o que está acontecendo. Só vamos explicar, então, o bruxismo é o quê? É quando é o ranger, é isso? Como é que explica melhor? Isso. O mais conhecido é isso, né? Mas, na verdade, se a gente for a fundo para entender o bruxismo, ele é um comportamento desses músculos. Então, antes, quando se começou a falar sobre isso, pensava sempre que tinha que ter o contato dos dentes, né? Esse ranger, esse apertar
escovar dos dentes. Hoje, os estudos mais recentes já trazem que os músculos estarem contraídos no momento em que ele deveria estar relaxado já caracteriza esse comportamento, porque dele não é uma doença, ele é um comportamento mesmo. Às vezes a pessoa adquiriu isso, né, de estar nervosa, mantém tenso, contraindo, e é muito comum no sono também os pacientes acabarem mantendo contraído esses músculos. E você falou da dor que dá tanto na DTM, são dores que chegam a ser muito fortes mesmo, não é isso? Isso, é muito comum, né? As dores orofaciais, que são todas essas dores que acontecem nessa região, elas costumam ser muito incômodas para os pacientes, né? Então, tanto uma dor de dente como dores na articulação, porque imagina, a gente está o tempo todo falando, comendo, então tudo isso traz movimentos para a articulação e se o paciente tem alteração, traz desconforto para ele. E aí a sensibilidade à dor do paciente também é algo que influencia muito, então tem pacientes que às vezes têm um estado já avançado ali de degeneração na articulação e lidam bem com essa dor. Alguns pacientes já são um pouco mais sensíveis à dor, porque isso é algo daí muito individual de cada paciente. Agora, Larissa, quando a pessoa deve tomar a decisão de vou procurar o fisioterapeuta nesses casos? Quando? Marcela, a fisioterapia ela sempre vai ajudar quando o paciente estiver com dor. Então, ele sentiu dor já é um sinal que ele pode procurar a fisioterapia, porque a gente sempre fala, né, que sentir dor não é normal. Ele está apresentando barulhos, né, estalos, crepitações quando vai movimentar. O estalo por si só ele não é um grande sinal de alerta, mas se ele começa a vir acompanhado de dor, ou então o paciente percebeu um travamento, né, ele foi comer, sentiu que a boca não abriu tanto o suficiente, tudo isso já são indicativos de que ele pode procurar a fisioterapia. E aí, como é que a fisioterapia pode ajudar nesses casos? Certo, então nós vamos fazer uma avaliação bem detalhada do paciente, porque como a gente falou, a parte de cabeça está muito ligada às estruturas. Então, muitas vezes até a gente descobre avaliando o ATM, então o paciente chegou porque ele estava com travamento, e a gente vai vendo, ele tem uma dor de cabeça que pode ser secundária, né, a essa DTM, então nós fazemos uma avaliação. E aí, de acordo com essa avaliação, a gente vê os objetivos para aquele paciente, que normalmente são diminuir a dor, melhorar a parte, né, mastigatória desse paciente, o movimento da articulação em si, e aí nós vamos direcionando com alguns exercícios específicos. Muitas vezes é necessário terapias que a gente chama mais passivas, onde o fisioterapeuta que vai realizar, relaxar alguns músculos. Outros momentos a gente precisa de uma terapia mais ativa, em que o paciente realiza esses exercícios. Então nós vamos mesclando ali durante a sessão e o atendimento. E aí o paciente leva esses exercícios para casa também, esses que ele pode fazer? É importante. Para casa e para a vida, né? Exatamente. Então é algo que eu sempre falo para os pacientes. Ele sai da sessão com uma tarefinha. Então a gente treina ali após a sessão os exercícios que ele vai realizar ao longo da semana até a próxima sessão. E é importante o comprometimento dele de fazer e como você falou, mesmo após a alta, esses pacientes que têm DTM é uma condição que se permanece, então ele precisa continuar cuidando e mantendo as orientações da fisioterapia. Agora você disse que a pessoa muito nervosa, o estresse, vamos chamar assim, ele pode desenvolver essas alterações, né? E aí, que conselho você vai dar para esse paciente? Porque ele vai fazer a fisioterapia, mas ele também precisa mudar o comportamento, não é isso? Exatamente, né? O estresse, até uma das perguntas que eu faço na avaliação é se o paciente se considera estressado, ansioso, perfeccionista, porque são... Até mesmo os perfeccionistas, né? Exatamente. Então é muito comum os pacientes que na avaliação conversando, eles estão assim, já apertando os lábios, que não é bom também, sobrecarrega ali essa musculatura. E ainda fala, não, mas eu não tenho problema, eu sou tranquilo, né? A pessoa tá ali, né, batendo os dedinhos, super ansiosa. E aí a gente sempre orienta esses pacientes, né, dependendo dos casos. A gente faz um encaminhamento para um profissional, no caso um psicólogo, que é especialista para conduzir essas questões, mas ali na terapia a gente trabalha estratégias educativas, trabalha muito a questão da respiração consciente, de atenção plena, e questões que o paciente possa ir manejando e controlando essa ansiedade, sempre também orientando a buscar um profissional especialista no caso. Acidente é mais raro de ver que causam os problemas nessa região, né, ou não?
Isso depende muito, né? Acidentes de trânsito, de moto, muitas vezes casos de agressão física, infelizmente, acontecem e eles podem ocasionar fraturas dos ossos da face, incluindo a mandíbula, que aí mandíbula, maxila também, que é essa parte de cima, é afetada na parte da mastigação e aí a gente também auxilia a trabalhar esses músculos, o retorno deles para a mastigação. Pós-operatórios, você entra daí. Isso, a gente trabalha daí também os pós-operatórios para dar uma melhor função para esse paciente, como a gente já falou, abrir melhor a boca, conseguir mastigar sem dor. Entendi, imagina, vamos pegar um lutador de boxe, por exemplo, a quantidade de soco que leva, né? Embora eles falam que uma hora vai dar algum problema, isso é tranquilo, né? Esperamos que tem prevenção para que a gente não tenha nenhum problema aqui? Tem prevenção sim. Então, o primeiro passo, né, como a gente citou, é evitar comportamento bruxismo, hábitos parafuncionais que a gente fala. Então, evitar roer unha, morder ponta da caneta, apoiar aqui o queixo, né, aparentemente inofensivo, mas ficar assim... Eu me livrei de 2 esses 3, eu tinha todos, hein? Olha só, mascar chiclete, então tudo isso... 3, parei com o chiclete. Olha só, fumar também. Então tudo isso sobrecarrega a articulação. Então se a gente evita esses comportamentos, consequentemente a gente está prevenindo problemas futuros. E aí também coisas simples que podem ser feitas em casa, né? Como uma compressinha morna nessa região. É que nós temos um músculo da mastigação que costuma ficar dolorido, né, quando a pessoa aperta muito ou está muito tensa. E a própria fisioterapia também, com exercícios específicos, manobras de terapia manual, consegue promover um relaxamento para ir prevenindo que algumas questões possam evoluir para disfunções temporomandibulares. Larissa Pereira, muito obrigado pelas informações. Que agradeço. Ótimo trabalho lá. Obrigada, Marcelo. Agora, para falar de outra especialidade da fisioterapia, a fisioterapia cardiorrespiratória. Para falar sobre isso, está conosco a fisioterapeuta Ana Paula Vicentim, também lá da Clínica ADO, aqui com a gente. Ana Paula, tudo tranquilo com você? Tudo bem, boa noite, obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre... Essa é uma fisioterapia que mais gente conhece, especialmente depois desse período de pandemia. Mas explica para a gente, o que envolve a fisioterapia cardiorrespiratória? A fisioterapia cardiorrespiratória, ela vai atender, então, todas as disfunções que estão relacionadas com o sistema cardíaco e pulmonar. Por exemplo, pacientes que têm asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que todo mundo conhece mais como enfisema pulmonar, o COVID-19, pós-COVID-19, fibrose pulmonar e a parte cardíaca, hipertensão, insuficiência cardíaca. Então, todas essas doenças que elas estão relacionadas com o sistema cardíaco e pulmonar, então a fisioterapia cardiorrespiratória atende. Muitos pacientes cardíacos, sim, eles não imaginam que a fisioterapia vai ajudar. Muitos não querem fazer, porque isso aí não vai... Mas é o contrário, não é verdade? Exatamente. É importante os pacientes conhecerem, saberem a importância, né, do tratamento, da fisioterapia. Com os exercícios a gente consegue melhorar o controle da pressão arterial, por exemplo, que muitos pacientes não sabem que isso pode acontecer, né? Então, melhora a qualidade de vida do paciente com essas disfunções. Aliás, nós falamos da pandemia, a pandemia evidenciou essa especialidade, né? Sim. Falando da questão do Covid, que exemplos de exercícios podem ser realizados, por exemplo? Os pacientes com Covid-19, eles apresentam, então, uma doença que o paciente vai ter dificuldade de reexpansão, que a gente fala, de encher o pulmão de ar. Então, são exercícios padrões respiratórios para aumentar essa quantidade de ar dentro do pulmão. Vou dar um exemplo de um exercício simples aqui que o paciente pode fazer, mas o ideal seria que ele seja avaliado por um profissional e acompanhado também por um profissional. Então, o paciente poderia puxar o ar o máximo que ele conseguir, segurar o ar por 4 segundos e soltar o ar. Isso pode ser associado com outros exercícios de fortalecimento, de mobilidade de tronco e tem alguns recursos também que a gente pode utilizar na fisioterapia. Então tem esse equipamento aqui, por exemplo, que chama Shaker. É um equipamento de baixo custo, simples, o paciente pode ter em casa também. Ele serve para ajudar na higiene brônquia, que a gente fala, que é colocar a secreção do pulmão para fora. Então, o que esse aparelho faz? Dentro dele, ele tem uma bolinha, uma bolinha de metal, e essa bolinha, quando o paciente ele soltar o ar aqui no aparelho, ela vai vibrar
E essa vibração, ela é transmitida para o pulmão, que ajuda reduzindo a viscosidade dessa secreção, ficando mais fluida e deslocar também a secreção para fora. Então é um exercício que pode ser utilizado, é prescrição de série, a quantidade adequada o fisioterapeuta passa para o paciente, mas é um recurso que pode ser utilizado. Só precisa da disciplina lá do outro lado, Exatamente. Né? Aí ele pode fazer na clínica um esforço em casa. tão grande assim, né? Não, é bem simples de utilizar. O fisioterapeuta orienta e o paciente consegue reproduzir em casa e na clínica também. Só voltando a falar de pacientes que tiveram Covid, quais as limitações mais comuns que eles apresentam? O que é mais comum os pacientes com Covid, pós-Covid, apresentarem é falta de ar, o cansaço, então o cansaço que ele não tinha antes, ele vai realizar alguma atividade que antes ele faria normalmente e agora ele sente mais cansaço. Então essa dificuldade de realizar as atividades do dia a dia, uma fraqueza muscular, uma fraqueza na perna, que antes também o paciente não tinha, né? E ele começa a apresentar. Pode ter até déficit de equilíbrio também, o paciente notar esse déficit depois. Então, são os mais comuns. A secreção pode acontecer que o paciente tenha tosse com secreção ou não, ou só tem aquela tosse mais irritativa mesmo. Aliás, quando você citou o exercício que você fez aí, parece, para quem não está com problema nenhum, prender a respiração por 4 segundos parece fácil. Tem gente que fala, mas eu faço embaixo d'água 1 minuto. Sim. Né? Mas para quem está com algum falta problema... de ar, é verdade. Quando o paciente está sentindo falta de ar, ele tem que controlar a respiração e fazer os exercícios é bem mais complicado. Se a gente está com a respiração normal, sem nenhum sintoma, fica mais fácil, mas durante a crise... Mesmo assim, é bom, né, para quem está com a respiração normal, fazer um exercício como esse, né, como rotina, não é? Sim. Ele traz benefícios. O que acontece, então? Quando a gente puxa o ar para esses pacientes que têm essas doenças restritivas, né, que a gente fala... Quando puxa o ar, segura o ar por 4 segundos, esse ar ele vai ficar mais tempo dentro do pulmão. Com isso, vai aumentar a troca gasosa, né, que é a entrada de oxigênio e saída de CO2, e, consequentemente, aumenta a oxigenação, que é o que a gente mede pelo oxímetro, que também ficou bem conhecido. Ficou popularizado. Durante isso. Para alguns, período de um drama, né? Porque a pessoa exato. ficava, será que é a hora já de eu ir para o hospital, né? Exato. Fala do oxímetro pra gente. Então, o oxímetro, agora as pessoas estão mais habituadas, né? Conhecem mais, mas é um equipamento simples, então você coloca o aparelho no dedo, espera alguns segundos e ele vai mensurar, então, 2 valores. O oxigênio, né, do paciente, que a gente espera então que fique maior que 95% o valor de saturação de oxigênio, e tem o batimento cardíaco também, que no repouso normalmente é de 60 a 90 batimentos por minuto. Então foi muito utilizado, né, durante esse processo que os pacientes estavam com Covid, eles ficavam monitorando, acabava gerando um pouco de ansiedade, porque a pessoa ficava preocupada se ia baixar ou não, mas acabou sendo um instrumento de monitorização importante, né, nesse período. Só maratonistas mesmo é que tem o batimento no repouso mais bem baixinho, né? Verdade. Isso confunde a gente, mas quanto mais não condicionado, é meu caso, eu não sou maratonista. Quanto mais condicionado, mais baixinho é o batimento. Né? Como é interessante o coração, né? Verdade. E, aliás, você trouxe mais coisa aí, explica mais coisa pra gente. Aí nós temos esse equipamento também, que ele é para fortalecimento muscular respiratório específico, então. Então, com a fisioterapia respiratória, a gente fortalece os outros músculos de braço, perna, mas também fortalece a musculatura respiratória por meio desse aparelho. Ele chama Power Breath e ele vai treinar, então, os músculos inspiratórios, então, para a gente conseguir puxar o ar. Como que funciona? Eu vou avaliar o paciente, verificar então se ele tem essa fraqueza muscular ou não, e tem um cálculo específico para eu colocar a carga. Essa carga, ela é dada, diferente do peso, né? Ela é dada em centímetros d'água. E aqui dentro do aparelho tem os níveis de carga. No caso desse aparelho branco, a cada número equivale a 10 centímetros. Então, aqui, por exemplo, eu deixei em 5, que é 50 centímetros d'água. Então, é essa resistência que o paciente, então, vai ter que vencer na hora de fazer o fortalecimento. Então, a gente sempre coloca um filtro, vai clampear o nariz do paciente para ele puxar o ar só pela boca, e ele vai puxar o ar aqui contra essa resistência, e sustentar um pouquinho e soltar o ar. E a gente pode fazer 10 vezes, 10 repetições, de 3 a 10, e aí vai depender da prescrição e da avaliação. E isso você faz para todos os pacientes que estão com problema pulmonar, todos vão? Depende, é só os pacientes que apresentarem fraqueza muscular respiratória.
Então, não são todos, é apenas os que tiverem fraqueza mesmo. E esse já exige um esforço maior que o... Isso. Que esqueci o nome do outro ali. Isso, o shaker. O shaker. Esse exige mais, esse cansa mais também, porque o intuito é esse mesmo, de dar resistência para o paciente aumentando a força muscular. E quanto mais a gente vai subindo os níveis, mais difícil vai ficando. E com a realização de todos esses exercícios que se faz na fisioterapia cardiorrespiratória, que benefício o paciente encontra, então, depois das sessões? Então, a fisioterapia ela vai melhorar os sintomas, né, que eu mencionei. Então, reduzir a falta de ar, reduzir o cansaço, aumentar a força muscular, o condicionamento, né, aeróbico do paciente. Então, o cansaço ele está muito relacionado com essa baixa de condicionamento aeróbico. Então, a gente consegue melhorar o condicionamento aeróbico do paciente e, consequentemente, a qualidade de vida e as atividades do dia a dia do paciente, que vai voltando a ficar mais fácil, né, vai auxiliando, então, nesse dia a dia. Então, é bem prático, né? Apesar de às vezes o pessoal não conhecer, mas é bem prático no dia a dia do paciente o resultado. Vamos falar do asmático, né? Dos pacientes asmáticos. Eles chegam a... Porque a asma, todo mundo lembra da bombinha, né? Sim. Você já viu casos de pacientes que não vão precisar mais da bombinha ou não tem uma relação direta? Geralmente, o tratamento medicamentoso e a fisioterapia, ela atua em conjunto. Então, a prescrição fica por conta do médico, que vai avaliar e prescrever a bombinha. A fisioterapia pode reduzir, às vezes, o uso da medicação, mas a gente não tem esse papel direto de tirar ou não a medicação. Isso ficaria por conta do médico, mas reduz bastante os sintomas e pode levar o paciente a reduzir também a quantidade do medicamento, né, o uso da bombinha. Normalmente se chega até a fisioterapeuta com essa especialidade por indicação do médico ou não? Uma pessoa fala, eu estou cansado aqui, não estou conseguindo respirar direito. Pode se procurar direto fisioterapeuta? O que você indica? Pode sim. Geralmente é por indicação, né? Geralmente o médico fala e indica para a pessoa procurar fisioterapia. Mas a fisioterapia pode sim ser procurada de forma direta também. E na avaliação eu vou solicitar todos os exames que o paciente tem, o diagnóstico que ele tem. Então, o diagnóstico é médico, então da asma, da DPOC, mas ele trazendo esse diagnóstico, os exames, pode vir procurar diretamente que eu consigo fazer a avaliação e prescrever. No começo da nossa conversa você falou da hipertensão arterial, né? Sim. Também a fisioterapia ajuda a hipertensão? Sim. Ou seja, a normalizar a Exato. pressão? É mesmo? Não, como a gente disse, não substitui medicamento de forma alguma, o paciente vai continuar com o tratamento medicamentoso dele, mas ela auxilia no controle. Então, como benefício, reflete num controle melhor da pressão. O paciente consegue, junto com a medicação e com a fisioterapia, ter um controle melhor da pressão. Mas são exercícios respiratórios ou aí já entra em outra gama de atividades? Aí? Seria diferente, aí seria mais exercícios cardiorrespiratórios, então exercícios para condicionamento, de fortalecimento. O exercício aeróbico, a gente prescreve uma frequência cardíaca de treinamento específica. Então, eu avalio a frequência de repouso do paciente e calculo a frequência e a intensidade que a gente vai atingir. E com esses exercícios, então, aeróbicos, a gente consegue os benefícios com fortalecimento. Aí seria um pouquinho diferente do respiratório. Ana Paula Vicentim, fala um pouco da clínica para a gente. Como é que faz para chegar até lá, endereço, etc.? A Clínica Ada, ela fica na Rua Ibiporã, o número é 869, fica em frente ao cartório. E você pode encontrar também no Instagram. Na hora de procurar, né, o nome da clínica, lembrar que é A e o AD com 2 Ds. ADDA, isso, okay. Clínica Ada. Ana Paula Vicentim, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Grande abraço para você. Eu que agradeço. Ok, o programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.